Milionário compra mansão abandonada e encontra uma menina escondida com seu irmão bebê. Ela revela: minha mãe desapareceu tentando nos salvar. O que ele descobre a seguir muda sua vida e expõe um segredo devastador de sua própria família. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de dar seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. Eduardo saiu do carro com passos decididos. A brisa fria da manhã trouxe consigo o cheiro de madeira envelhecida e vegetação úmida. Diante dele estava a mansão abandonada que acabara de adquirir em um leilão. O imóvel, envolto por árvores densas e uma cerca enferrujada, parecia perdido no tempo. As janelas estavam quebradas, a pintura descascada e o jardim tomado por ervas daninhas. Ainda assim, Eduardo sentiu um misto de fascínio e oportunidade. Ele ajustou o paletó e respirou fundo. A transação fora fechada com um preço irrisório, considerando o valor histórico e o potencial para transformá-la em um hotel boutique. Para um empresário de visão, aquilo era um investimento promissor, mas algo na propriedade o intrigava além do financeiro. Ao entrar pela porta principal, a madeira rangeu sob seus pés. A luz do sol invadia o hall através das frestas das persianas destruídas, revelando uma escadaria majestosa coberta por camadas de poeira e teias de aranha. Eduardo explorava o espaço com calma, observando detalhes arquitetônicos que sugeriam um passado grandioso. Mas em meio ao silêncio do local, um som inesperado o fez parar. Era um ruído leve, como um sussurro ou o som de algo sendo arrastado. Ele virou-se em direção ao corredor escuro à sua esquerda. Talvez sejam animais, pensou, tentando ignorar a sensação incômoda que começava a crescer em seu peito. Com uma lanterna em mãos, que havia trazido por precaução, ele iluminou o caminho e seguiu os ruídos. Ao entrar em um dos cômodos, Eduardo percebeu sinais claros de ocupação recente. Um cobertor velho jogado em um canto, restos de comida e uma mochila surrada. O cheiro de poeira misturado ao leve odor de comida vencida confirmou sua suspeita. Alguém estava morando ali. Antes que pudesse reagir, um movimento repentino chamou sua atenção. Ele virou-se rapidamente e viu algo pequeno se mexer atrás de um armário. Aproximando-se com cautela, falou com uma voz firme, mas calma. Quem está aí? Eu não quero machucar você. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, uma menina magra, aparentando uns 10 anos, emergiu lentamente de trás do armário, segurando um bebê em seus braços. Eduardo ficou paralisado. A menina olhou para ele com olhos arregalados, cheios de medo, enquanto o bebê começava a choramingar suavemente. Por favor, não nos leve embora, sussurrou a menina, segurando o bebê mais perto do peito. Eduardo abaixou-se na altura dela, tentando parecer menos ameaçador. Ele notou as roupas desgastadas e o rosto pálido da menina, e algo nele se quebrou. Não vou fazer nada contra vocês, respondeu suavemente. Quem são vocês? Onde estão seus pais? A menina hesitou antes de responder. Sua voz trêmula mal era audível. Minha mãe... Ela foi embora. Não voltou. O coração de Eduardo apertou. A tensão no ar era quase palpável, mas o que realmente o incomodava era a vulnerabilidade daquela cena. Ali, naquela mansão que ele considerava apenas mais um investimento, ele havia tropeçado em algo muito maior. Ele ficou de pé e olhou para a menina, ainda indeciso sobre o que fazer. A mansão parecia agora ainda mais pesada, como se carregasse em seus cantos, sombrios, uma história que ele não tinha previsto ao assinar o contrato de compra. Vocês não podem ficar aqui, disse finalmente. É perigoso. Mas prometo que vou ajudar. A menina o olhou desconfiada, enquanto balançava levemente o bebê para acalmá-lo. Eduardo sabia que ganhar a confiança dela não seria fácil, mas algo dentro dele já o impedia de simplesmente virar as costas.
Ao sair do cômodo, Eduardo sentiu que, ao cruzar aquela porta, havia entrado em algo que mudaria sua vida para sempre. Eduardo permaneceu de pé, encarando a menina. O bebê nos braços dela parou de choramingar, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. A menina apertou os lábios, como se estivesse tentando decidir se deveria confiar nele. "Qual o seu nome?" perguntou Eduardo com calma, mantendo o tom gentil. "Isabela", respondeu ela hesitante, desviando o olhar. "E o bebê? Ele é seu irmão?" Isabela assentiu levemente, apertando Gabriel contra si. O bebê, curioso, olhava para Eduardo com olhos grandes e brilhantes, alheio à tensão no ambiente. Eduardo notou como Isabela parecia exausta, os ombros magros caídos sob o peso de uma responsabilidade que claramente não deveria ser dela. "Vocês estão aqui há quanto tempo?" Eduardo perguntou, tentando suavizar o tom, mas sem esconder a preocupação. "Não sei", respondeu Isabela, a voz quase um sussurro. "E sua mãe? Onde ela está?" O rosto da menina endureceu. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas antes de murmurar. "Ela foi procurar ajuda. Disse que ia voltar, mas não voltou." Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Ele podia imaginar o desespero daquela mãe. Mas pressionar Isabela não ajudaria. "Entendo", disse ele, abaixando-se para ficar na altura dela. "Este lugar não é seguro. Vocês precisam de ajuda." Os olhos dela estreitaram-se. "Não vamos embora. Minha mãe vai voltar. Ela disse que ia voltar." A determinação na voz de Isabela surpreendeu Eduardo. Ele reconheceu o medo por trás de sua resistência. "Escuta, só quero ajudar. Vocês podem confiar em mim." "Por que a gente confiaria?" rebateu Isabela rapidamente, o olhar fixo e desafiador. A pergunta pegou Eduardo desprevenido, mas ele respondeu com firmeza. "Porque eu não vou deixar vocês passarem por isso sozinhos." Isabela o encarou, buscando algo em suas palavras. Finalmente ela perguntou: "Se você nos levar, como minha mãe vai nos achar?" Eduardo pensou por um momento antes de responder. "Vamos fazer assim. Vocês vêm comigo para um lugar seguro, e eu prometo procurar sua mãe." Isabela hesitou. "Você jura?" "Juro." Mesmo com a promessa, Eduardo percebeu que o olhar dela ainda carregava relutância. Para Isabela, palavras não significavam muito naquele momento. Ela estava claramente acostumada a depender apenas de si mesma. "Tá bom, mas só se Gabriel for comigo o tempo todo", disse ela, olhando para o irmão com uma expressão protetora. "Claro, ele vai estar com você o tempo todo", garantiu Eduardo. Mais tarde, enquanto comiam pizza no chão da sala, Eduardo notou que Isabela continuava observando cada movimento seu, desconfiada. Mas o simples fato de ela aceitar a comida já era um progresso. "Por que você comprou essa casa?" perguntou Isabela de repente. Eduardo sorriu ligeiramente. "Trabalho comprando casas e propriedades para restaurá-las ou transformá-las. Essa aqui parecia uma boa oportunidade." "Então você vai destruir tudo?" perguntou ela, alarmada. "Não, quero restaurá-la, trazer de volta a beleza que ela tinha." Isabela relaxou um pouco, mas ainda parecia distante. Para ela, aquela mansão era mais do que um abrigo, era um símbolo de algo maior. Talvez segurança, talvez esperança. Antes de sair, Isabela insistiu em levar sua mochila e uma foto da mãe com Gabriel. O nome Beatriz soou familiar para Eduardo, mas ele não soube dizer porquê. Enquanto dirigiam, Isabela olhava pela janela, segurando Gabriel no colo. Eduardo percebeu que aquela jornada seria mais desafiadora do que ele imaginava, mas também mais significativa. Ele não apenas buscaria Beatriz, ele protegeria aquelas crianças e encontraria um propósito maior em sua missão. De volta à mansão no dia seguinte, Eduardo entrou no vasto salão principal, agora mais consciente da história que os cômodos desgastados escondiam. Ele decidiu explorar a casa com mais atenção, em busca de pistas sobre Beatriz.
A promessa que fizera para Isabela o pressionava com uma responsabilidade que ele sabia não poder ignorar. A luz matinal atravessava as janelas quebradas, criando sombras alongadas nos pisos de madeira. Eduardo percorreu corredores e cômodos abandonados, observando móveis cobertos de poeira e paredes descascadas, até que no andar superior, uma porta entreaberta chamou sua atenção. Ele a empurrou devagar, revelando um quarto que parecia diferente dos outros. Embora tão desgastado quanto o resto da casa, havia sinais de que alguém o utilizara recentemente. Uma cama improvisada e uma mochila no canto indicavam que aquele era o refúgio de Isabela e Gabriel. Em uma escrivaninha antiga, um caderno de capa azul chamou sua atenção. Eduardo o pegou e limpou a poeira que o cobria. Na primeira página leu Diário de Beatriz. Ele hesitou, sentindo o peso da descoberta, mas começou a folhear as páginas. As palavras revelavam os sacrifícios e o medo de uma mãe tentando proteger os filhos. Os dias passam e a sensação de perigo nunca desaparece. Sei que não posso confiar em ninguém, mas preciso continuar por Isabela e Gabriel. Minha maior preocupação é que, se algo acontecer comigo, eles fiquem desprotegidos. Eduardo sentiu um aperto no peito. O diário era um vislumbre da luta de Beatriz, cheio de determinação e desespero. Ele continuou lendo até encontrar algo que o deixou inquieto. Quando aceitei vir para cá, não sabia da verdadeira história. Só depois descobri que esta casa pertenceu à minha família antes de ser tomada. Foi uma luta longa e desigual. Perdi tudo, não posso gastar tempo com vingança enquanto meus filhos precisam de mim. Eduardo franziu a testa. As palavras de Beatriz o afetaram mais do que esperava. Ele continuou, ansioso por mais respostas, até encontrar uma passagem que gelou seu sangue. Descobri que Eduardo Marques, herdeiro da família que arruinou a nossa, comprou esta mansão em um leilão. Talvez ele nem saiba quem eu sou, mas sua família foi responsável pela nossa ruína. Apesar disso, não posso sair daqui. Este lugar guarda lembranças importantes. Eduardo sentiu as mãos tremerem levemente. Sua própria família estava envolvida em algo que ele desconhecia, mas que agora o colocava no centro de uma tragédia pessoal. Ele fechou o diário por um momento, tentando processar a revelação. Determinando-se a continuar, ele folheou até as últimas páginas, onde encontrou uma anotação que soou como um apelo direto. Se algo acontecer comigo, espero que Isabela saiba o quanto eu a amo. Quanto a Gabriel, ele é muito pequeno para entender, mas minha esperança é que ambos possam crescer longe do caos que nos cerca. Talvez um dia alguém os encontre e os proteja. Talvez alguém corrija o que foi feito de errado. As palavras finais ecoaram na mente de Eduardo. Ele fechou o diário e saiu do quarto carregando-o consigo. Na sala, encontrou Isabela brincando com Gabriel. "Você encontrou algo?" perguntou ela, desconfiada. Eduardo hesitou antes de responder. "Sim, o diário da sua mãe." Os olhos de Isabela se arregalaram. "O que ela disse?" Ele colocou o diário sobre a mesa e se ajoelhou ao lado dela. "Ela disse que ama você e Gabriel mais do que qualquer coisa e que faria de tudo para protegê-los." Isabela abraçou Gabriel com força. "Ela vai voltar, não vai?" perguntou em voz baixa. Eduardo pousou a mão no ombro dela. "Vamos encontrá-la, prometo." A revelação do diário não apenas aumentou a determinação de Eduardo, mas o fez perceber que precisava confrontar o passado de sua família para proteger o futuro dessas crianças. O diário de Beatriz não saía da cabeça de Eduardo. As palavras dela, carregadas de desespero e amor pelos filhos, o tocavam profundamente. Ele sabia que precisava agir rápido para cumprir a promessa feita a Isabela. Na manhã seguinte, Eduardo entrou em contato com Henrique, um antigo colega que dirigia uma renomada agência de investigações particulares. "Henrique, preciso da sua ajuda. É urgente." "Diga o que está acontecendo, Eduardo." Ele resumiu a situação, explicando sobre o desaparecimento de Beatriz e a urgência em encontrá-la.
Henrique, experiente e discreto, concordou em começar imediatamente. Me envie tudo o que tiver. Descrição, fotos, qualquer detalhe que possa ajudar. Depois de desligar, Eduardo foi até Isabela para buscar mais informações. A menina estava sentada no chão, entretendo Gabriel com um brinquedo improvisado. Ele se agachou ao lado dela. Isabela, vou contratar pessoas para procurar sua mãe. Eles são muito bons nisso, mas precisamos contar tudo o que sabemos. Você pode me ajudar? Os olhos de Isabela brilharam de esperança, mas havia cautela em sua expressão. Eles vão encontrar ela? Perguntou. Vamos fazer tudo o que pudermos para isso. Preciso que você me diga como ela era e qualquer lugar que ela possa ter mencionado. Houve um momento de hesitação antes de Isabela começar a falar. Minha mãe sempre cuidou da gente. Ela gostava de cantar para o Gabriel dormir, disse, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Ela tem cabelo castanho até aqui, apontou até os ombros, e olhos verdes, iguais aos do Gabriel. Eduardo fez uma anotação mental. Isso é muito útil, Isabela. E você lembra onde ela costumava ir? Algum lugar seguro que ela mencionava? A menina franziu a testa, pensativa. Ela dizia que ia encontrar alguém para ajudar a gente, mas não sei quem era. Isabela levantou-se e foi até sua mochila, tirando de dentro uma fotografia amassada. Ela entregou a Eduardo com cuidado, quase reverente. É a melhor foto que eu tenho dela. Eduardo olhou para a imagem. Beatriz segurava Gabriel com um sorriso gentil que contrastava com a tensão em seus olhos. Ele percebeu que aquela fotografia era mais do que um simples retrato. Era um pedaço da esperança de Isabela. Isso vai ajudar muito. Obrigado. Com as informações em mãos, Eduardo enviou tudo a Henrique, incluindo a fotografia e as descrições fornecidas por Isabela. Ele sabia que cada detalhe podia fazer a diferença. No dia seguinte, Henrique ligou com as primeiras atualizações. Estamos verificando hospitais, abrigos e até delegacias. Também investigaremos os registros da mansão. Pode haver algo ali que explique por que ela voltou para um lugar tão arriscado. Eduardo sentiu um leve alívio. Finalmente, algo concreto estava sendo feito. Durante o jantar, ele decidiu compartilhar a notícia com Isabela. Enquanto comiam macarrão com queijo, ele disse: falei com os investigadores hoje. Eles já começaram a procurar sua mãe. Os olhos da menina brilharam. Eles são bons? São excelentes. Tenho certeza de que vão encontrar alguma coisa. Isabela assentiu, mas então perguntou: por que você está ajudando a gente? Você nem conhece minha mãe. Eduardo foi pego de surpresa pela pergunta. Ele colocou o garfo na mesa e respondeu com sinceridade: porque ninguém deveria enfrentar isso sozinho. E porque eu acredito que vocês merecem muito mais. Isabela ficou em silêncio, processando as palavras. Ainda que não dissesse nada, Eduardo percebeu que ela começava a baixar a guarda. Depois do jantar, Isabela começou a compartilhar memórias mais leves de sua mãe. Contou como Beatriz fazia brincadeiras para distraí-los das dificuldades e como ela chamava Gabriel de Nossa Luz. Eduardo ouviu tudo com atenção, sentindo que cada palavra aproximava Beatriz de uma figura real e não apenas um mistério a ser resolvido. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo o que fosse necessário para trazê-la de volta para os filhos. O porão da mansão era um espaço sombrio, abafado e repleto de poeira. Eduardo desceu os degraus de madeira rangente com uma lanterna em mãos, determinado a explorar cada canto. Desde que encontrara o diário de Beatriz, sentia que a casa escondia mais segredos, pistas que talvez ajudassem a entender o passado. A luz da lanterna dançava pelas paredes de pedra, iluminando prateleiras antigas e caixas apodrecidas. No canto mais afastado, algo chamou sua atenção. Uma peça de mobília coberta por um lençol rasgado. Ele puxou o tecido, revelando um baú de madeira envelhecida com ferragens enferrujadas.
Após lutar com a fechadura enferrujada, Eduardo finalmente conseguiu abri-lo. A tampa rangeu, revelando documentos, cartas e fotografias protegidos por um tecido gasto. Eduardo pegou o primeiro envelope e abriu com cuidado. Era uma carta datada de mais de 30 anos. A caligrafia era firme, mas as palavras carregavam tensão. A situação chegou ao ponto de ruptura. Eles tomaram tudo, usaram sua influência para manipular os tribunais e reivindicar a mansão. Esta casa, que pertenceu à nossa família por gerações, agora está fora de nosso alcance. Ele parou por um momento, absorvendo o impacto das palavras. Era claro que os conflitos entre sua família e a de Beatriz iam além do que ele imaginava. Ao continuar, encontrou uma fotografia em preto e branco. Na imagem, duas famílias estavam reunidas em frente à mansão. Ele reconheceu seu avô, de pé com um sorriso confiante, ao lado de um homem visivelmente desconfortável. Na parte de trás da foto, uma legenda simples dizia: Último dia das negociações, 1985. O significado de último pesou sobre Eduardo. Ele vasculhou mais papéis até encontrar um pequeno diário. Este parecia pertencer a um homem chamado Álvaro, da família de Beatriz. As anotações detalhavam os últimos dias antes da perda da mansão. A proposta final chegou. Aceitar significa entregar tudo. Recusar significa enfrentar dívidas que nem reconhecemos. Estamos encurralados, mas se concordarmos, estaremos sacrificando nossa dignidade. Ao terminar de ler, Eduardo sentiu uma mistura de raiva e vergonha. Ele sabia que seu avô era um homem implacável nos negócios, mas nunca imaginara que os métodos de sua família pudessem ter causado tanto sofrimento. Quando Eduardo voltou à superfície com os documentos e o diário, encontrou Isabela brincando no jardim com Gabriel. A cena contrastava com o peso das revelações. Mais tarde, ao colocá-los para dormir, Isabela notou os papéis em suas mãos. "O que é isso?" perguntou ela. Eduardo hesitou, sem querer assustá-la. "São documentos antigos. Estou tentando entender mais sobre o que aconteceu com sua família." Isabela inclinou a cabeça, desconfiada. "Por que você quer saber disso?" Eduardo abaixou-se, ficando na altura dela. "Porque acho que minha família machucou a sua no passado. Se isso aconteceu, quero corrigir o erro." Isabela o encarou pensativa. Após alguns segundos, assentiu levemente. "Minha mãe dizia que esta casa era importante", disse ela. "Mais do que eu conseguia entender." "E ela estava certa", respondeu Eduardo. "É mais importante do que imaginamos." Naquela noite, Eduardo organizou os papéis. Era claro que sua família havia usado métodos questionáveis para tomar a mansão. Mais do que nunca, ele sabia que sua promessa a Isabela não era apenas sobre encontrar Beatriz. Era sobre corrigir erros do passado e transformar uma história de dor em algo significativo. Na manhã seguinte, o telefone de Eduardo tocou antes mesmo que ele terminasse o café. Era Henrique, o investigador. Ele percebeu pelo tom da voz que as notícias não seriam fáceis de ouvir. "Eduardo, tenho atualizações importantes sobre o caso. Preciso que você venha ao meu escritório." Eduardo sentiu um nó no estômago. Ele concordou rapidamente e, após garantir que Isabela e Gabriel estavam seguros com uma babá de confiança, dirigiu-se até Henrique. O escritório do investigador era discreto, com paredes revestidas de madeira e uma mesa repleta de papéis e pastas. Henrique o recebeu com um aperto de mão firme, mas o olhar preocupado entregava a gravidade da situação. "O que você encontrou?" perguntou Eduardo, sentando-se. Henrique puxou uma pasta cheia de documentos e fotografias. "Analisamos os registros da mansão e rastreamos o histórico judicial da disputa entre sua família e a de Beatriz. Até aí, nada de novo." Ele começou passando os papéis para Eduardo. "Mas foi quando investigamos os últimos movimentos de Beatriz antes do desaparecimento que encontramos algo preocupante." Henrique colocou uma fotografia na mesa.
Era uma imagem borrada, tirada por uma câmera de segurança em uma rua movimentada. Nela, Beatriz aparecia sendo seguida por 2 homens de terno. Esses 2 estão associados a empresas controladas indiretamente por membros da sua família. Eduardo pegou a fotografia, estudando-a com atenção. Está dizendo que minha família está envolvida no desaparecimento dela? Henrique assentiu, a expressão sombria. Não posso afirmar com certeza ainda, mas os indícios apontam para isso. Os homens que seguimos desapareceram pouco tempo depois que Beatriz foi vista pela última vez. E há mais uma coisa. Ele pegou outro documento e colocou na frente de Eduardo. Este é um relatório financeiro. Uma das empresas de fachada controladas por sua família fez pagamentos suspeitos a um intermediário conhecido por resolver problemas discretos. Esses pagamentos coincidem com o período em que Beatriz desapareceu. Eduardo sentiu o sangue gelar. Ele sabia que sua família era poderosa e, às vezes, inescrupulosa em negócios, mas a ideia de que poderiam estar diretamente envolvidos no desaparecimento de Beatriz era um golpe brutal. Por que eles fariam isso? Perguntou, mais para si mesmo do que para Henrique. A motivação pode estar nos documentos que você encontrou no baú. Se Beatriz sabia de algo que pudesse expor sua família, isso poderia ser motivo suficiente para silenciá-la, explicou Henrique. Eduardo passou a mão pelos cabelos, tentando processar as informações. Isso significa que as crianças também estão em perigo, Henrique concordou. É provável. Se alguém está interessado em apagar os rastros desse caso, Isabela e Gabriel podem ser alvos. Eduardo sentiu o peso da situação cair sobre ele como uma avalanche. Sua família, a mesma que ele tentava evitar há anos, agora era um inimigo direto, e as crianças estavam no meio do fogo cruzado. De volta à mansão, Eduardo encontrou Isabela no jardim. Ela estava brincando com Gabriel, tentando fazer o bebê dar seus primeiros passos. Apesar da cena tranquila, ele sabia que precisava agir rápido para protegê-los. Isabela, podemos conversar? Chamou, a voz mais firme do que o habitual. A menina se aproximou, segurando Gabriel no colo. O que foi? Eduardo hesitou. Como explicar para uma criança que sua própria família poderia ser uma ameaça? Lembra que falei que estava investigando o que aconteceu com sua mãe? Descobrimos que algumas pessoas ruins, podem estar envolvidas. Isabela franziu a testa, abraçando Gabriel mais forte. Que pessoas? Pessoas que estão conectadas à minha família, respondeu ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. O rosto de Isabela endureceu. Então, foi culpa da sua família que a gente perdeu tudo? Eduardo engoliu em seco. Parece que sim, mas eu vou corrigir isso e vou proteger vocês, não importa o que aconteça. Isabela o encarou por alguns segundos, avaliando a sinceridade em suas palavras. Finalmente, ela assentiu, mas seu olhar ainda carregava uma desconfiança que Eduardo sabia que levaria tempo para superar. Mais tarde, ele ligou para Henrique. Preciso de proteção reforçada. Vou tirar as crianças da mansão por enquanto. Boa decisão. Temos um lugar seguro onde vocês podem ficar. Vamos providenciar transporte discreto e segurança no local, respondeu Henrique. Eduardo agradeceu e começou a preparar Isabela e Gabriel para a mudança temporária. Enquanto arrumava as poucas coisas das crianças, ele se perguntou como enfrentaria sua família. Sabia que desafiar pessoas tão poderosas e influentes não seria fácil, mas também sabia que não tinha escolha. Naquela noite, enquanto Isabela e Gabriel dormiam, Eduardo refletiu sobre sua posição. Ele sempre havia evitado os negócios obscuros da família, preferindo construir sua própria carreira de forma independente. Mas agora estava diretamente envolvido em algo que exigia mais do que distância. Exigia coragem para confrontar quem estava errado, mesmo que isso significasse virar as costas para o próprio sangue. Ele pegou o diário de Beatriz mais uma vez, relendo as passagens sobre as dificuldades que ela enfrentara.
As palavras dela pareciam mais vívidas agora, quase como uma conversa direta. Se algo acontecer comigo, espero que alguém os proteja, que alguém corrija o que foi feito de errado. Eduardo fechou o diário com determinação. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas tinha o poder de moldar o futuro. E dessa vez, ele não recuaria. Eduardo estacionou o carro em frente à imponente mansão de sua família, um edifício grandioso que parecia quase intocado pelo tempo. Fazia anos que ele não pisava ali, preferindo manter distância de seus parentes, mas agora evitar o confronto não era uma opção. A atmosfera dentro da casa era tão opressiva quanto ele se lembrava. O ar carregava o peso de reuniões familiares cheias de formalidades e ressentimentos velados. Ao entrar, foi recebido por um mordomo que o reconheceu imediatamente. "Senhor Eduardo, é bom vê-lo. Posso avisar sua mãe?" "Não, obrigado. Estou aqui para falar com meu tio Álvaro", disse, sem hesitar. O mordomo assentiu e desapareceu no corredor. Eduardo respirou fundo. Álvaro, irmão mais novo de seu pai, sempre fora o mais envolvido nos negócios da família. Ele era conhecido por ser meticuloso e implacável, o tipo de pessoa que tratava a moral como uma abstração conveniente. Quando Álvaro apareceu no salão principal, vestindo um terno impecável, seu sorriso era cordial, mas frio. "Eduardo, que surpresa! Pensei que tivesse se esquecido de nós." "Não estou aqui para visitas sociais", respondeu Eduardo cruzando os braços. "Precisamos conversar sobre a mansão que eu comprei recentemente." O sorriso de Álvaro diminuiu um pouco, mas ele manteve a compostura. "Claro, é um assunto curioso considerando a história da propriedade." "História essa que parece estar cheia de manipulações e mentiras", cortou Eduardo. O olhar de Álvaro endureceu. "Cuidado com suas palavras, Eduardo. Está me acusando de algo?" "Estou. Quero respostas." Eduardo se aproximou, os olhos fixos no tio. "Encontrei documentos que mostram que a mansão foi tirada da família de Beatriz de forma desonesta. Quero saber qual foi o papel do meu avô nisso e até onde você está envolvido." Álvaro respirou fundo, como se estivesse medindo suas palavras. Seu avô fez o que era necessário para proteger os interesses da família. Aquela propriedade era valiosa demais para ser desperdiçada nas mãos de pessoas que não tinham condições de mantê-la. "Proteger os interesses da família?" Eduardo repetiu incrédulo. "Isso é desculpa para usar influência e dinheiro para destruir outra família?" O tom de Álvaro ficou mais firme. "Não seja ingênuo, Eduardo. Negócios sempre foram assim. Aqueles que não sabem jogar o jogo perdem. Seu avô não fez nada que outras pessoas não fariam." Eduardo sentiu o sangue ferver. "E você? O que fez? Qual é a sua parte nisso?" Álvaro sorriu, mas o gesto estava carregado de cinismo. "Fui eu quem finalizou a transação. Seu avô deu as ordens, mas coube a mim garantir que os papéis estivessem em ordem." "Em ordem ou manipulados?" O silêncio de Álvaro foi resposta suficiente. Eduardo balançou a cabeça, sentindo um misto de raiva e decepção. "Sabe o que é mais irônico?" continuou Eduardo. "Aquela mansão foi comprada por mim, sem que eu soubesse que a nossa família era responsável pela ruína das pessoas que viveram ali. Você e meu avô transformaram essa casa em um símbolo de ganância e crueldade." Álvaro o observou com um misto de desprezo e curiosidade. "Você está mesmo disposto a manchar o nome da família por causa de algumas pessoas que nem conhece?" Eduardo deu um passo à frente, a voz firme. "Não se trata apenas dessas pessoas. Trata-se do que é certo. E sim, se for preciso expor o que vocês fizeram, eu farei." Álvaro estreitou os olhos. "Tome cuidado, Eduardo. Você está mexendo em coisas que não entende. E você deveria entender que não vou parar até consertar o que foi feito." Com isso, Eduardo virou-se e saiu da mansão, sentindo o peso das revelações e do confronto. Álvaro não tentara negar as acusações
mas em vez disso, justificara as ações da família como um mal necessário. Para Eduardo, aquilo era inaceitável. De volta à casa onde estava com Isabela e Gabriel, Eduardo revisou os documentos que encontrara no baú, agora à luz do que Álvaro confirmara. Ficava cada vez mais claro que o avô usara sua influência para fabricar dívidas contra a família de Beatriz, forçando-os a vender a mansão por um valor irrisório. Mas ainda havia mais perguntas do que respostas. O que exatamente Beatriz sabia? Por que sua família parecia tão determinada a silenciá-la? Naquela noite, Eduardo sentou-se ao lado de Isabela, enquanto ela desenhava em um caderno que ele havia comprado. "Como foi o seu dia?" perguntou ele, tentando esconder a tensão em sua voz. "Eu desenhei o jardim da mansão. Minha mãe sempre dizia que queria plantar flores lá um dia." Eduardo olhou para o desenho. Era simples, mas carregado de esperança. "E ela vai poder fazer isso quando a gente encontrá-la", disse ele, tentando sorrir. Isabela olhou para ele, o rosto sério. "Você acha que ela ainda está viva?" Eduardo respirou fundo. "Acho que ela é forte o suficiente para ter sobrevivido e vou fazer tudo o que puder para trazer ela de volta." A menina assentiu, embora parecesse estar se agarrando à esperança por um fio. Eduardo sabia que o tempo era crucial. Quanto mais demorasse para descobrir a verdade, maior seria o risco para todos eles. Enquanto Isabela e Gabriel dormiam, Eduardo pegou o telefone e ligou para Henrique. "Precisamos intensificar as investigações", disse ele. "Quero saber tudo sobre os últimos passos da minha família e o que mais pode estar escondido." "Entendido. Recebi algumas informações preliminares que podem ajudar. Parece que há uma pessoa que trabalhava com seu avô e talvez saiba mais. Vou localizá-la." "Ótimo, me avise assim que tiver algo." Eduardo desligou e olhou pela janela. O céu estava escuro, mas a mansão parecia ainda mais sombria em sua mente. Agora ele entendia que a luta de Beatriz não era apenas por sobrevivência, era também para proteger um legado que fora roubado dela. Eduardo sentiu que o caminho para a verdade seria longo e perigoso, mas estava determinado a enfrentá-lo. O dia começou com uma sensação de inquietação. Eduardo, enquanto revisava os documentos do baú, notou o mesmo carro estacionado do outro lado da rua pelo terceiro dia consecutivo. O veículo, com vidros escurecidos, parecia não ter motoristas visíveis entrando ou saindo. Tentando afastar a paranoia, ele foi à farmácia naquela tarde, mas percebeu o carro o seguindo a uma distância prudente. Ao testar suas suspeitas, virando por ruas aleatórias, o veículo manteve o mesmo padrão. O coração de Eduardo disparou. Era claro que estava sendo monitorado. De volta à casa, ele imediatamente ligou para Henrique. "Henrique, tenho certeza de que estou sendo seguido. Há um carro que aparece repetidamente onde eu estou. Vamos investigar isso imediatamente. Enquanto isso, fique atento e redobre a segurança." Eduardo verificou as fechaduras e as câmeras instaladas dias antes, certificando-se de que tudo estava em ordem. Enquanto isso, Isabela entrou na sala, segurando um envelope desgastado. "Encontrei isso na minha mochila", disse, entregando o papel. "Onde estava?" perguntou Eduardo, intrigado. "No bolso pequeno. Acho que minha mãe colocou lá antes de ir embora." Eduardo abriu o envelope com cuidado. Era uma carta de Beatriz, escrita à mão. "Isabela, se você estiver lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Quero que saiba que fiz tudo por você e Gabriel. Não confie em ninguém sem ter certeza de suas intenções. Há pessoas que tentam tomar o que é nosso há muito tempo e elas não vão parar. Essas pessoas estão ligadas à família Marques. Lembre-se desse nome. Elas farão de tudo para garantir que não tenhamos nada." Eduardo sentiu um arrepio. A carta confirmava suas suspeitas sobre o envolvimento de seus parentes. Ele olhou para Isabela, que parecia confusa. "Sua mãe é muito corajosa", disse Eduardo, "e ela fez tudo para proteger vocês." "Mas por que as pessoas da sua família querem nos machucar?" perguntou Isabela. Eduardo hesitou, mas respondeu com honestidade.
Minha família fez coisas erradas no passado e agora algumas pessoas ainda querem esconder o que fizeram. E você? Você é como eles? Perguntou Isabela diretamente. Não, respondeu ele, ajoelhando-se à altura dela. Quero consertar o que foi feito de errado e proteger você e Gabriel. Essa é minha promessa. Isabela o observou com cuidado antes de assentir levemente. Quando a noite caiu, Eduardo notou algo no quintal enquanto revisava os documentos. Uma sombra em movimento chamou sua atenção. Ele pegou uma lanterna e foi até a janela. A luz revelou um homem que se afastou rapidamente assim que percebeu a movimentação. Eduardo verificou as câmeras e viu um homem de boné se aproximando, mas fugindo ao notar as luzes. Ele ligou para Henrique imediatamente. Tive uma tentativa de invasão. Um homem estava aqui, mas saiu rápido. Isso confirma nossas suspeitas. Vou enviar reforços agora. Depois de desligar, Eduardo olhou para a sala onde Isabela e Gabriel dormiam. Ele sabia que a situação estava se tornando mais perigosa, mas estava determinado a protegê-los, não importava o que viesse pela frente. Na manhã seguinte, Eduardo foi despertado pelo som insistente do telefone. O visor mostrava o nome de Henrique e seu coração disparou. Com a tensão acumulada nos últimos dias, cada ligação parecia carregar o peso de uma possível virada. Henrique, o que você tem para mim? Eduardo atendeu rapidamente. Boas notícias. Temos uma forte indicação de que Beatriz pode estar viva. Eduardo sentou-se imediatamente, o coração acelerado. Onde ela está? Ainda não sabemos o local exato, mas um contato encontrou registros recentes de uma mulher que corresponde à descrição dela. Foi vista em um hospital público em uma cidade vizinha há algumas semanas. E depois disso? Perguntou Eduardo. Ela desapareceu novamente, mas parece que está se movendo para se proteger. Além disso, um funcionário do hospital se lembra de ouvir Beatriz mencionar que estava reunindo provas contra alguém e que precisava ficar fora do radar. Eduardo processou as informações rapidamente. Beatriz estava viva e tentando lutar contra algo maior. A adrenalina corria em suas veias. Henrique, intensifique as buscas. Procure em abrigos, hotéis baratos e qualquer lugar onde ela possa estar se escondendo. Já estamos nisso. Avisarei assim que soubermos mais. Após desligar, Eduardo sentiu um lampejo de esperança. A confirmação de que Beatriz estava viva dava um novo propósito à sua luta, mas também aumentava o senso de urgência. Enquanto ele refletia, Isabela apareceu na sala, carregando Gabriel no colo. Eduardo decidiu que era hora de compartilhar a notícia. Isabela, eu falei com os investigadores. Eles acham que sua mãe está viva. Os olhos da menina brilharam de emoção. Sério? Onde ela está? Ainda não sabemos exatamente, mas temos uma pista. Estamos fazendo tudo o que podemos para encontrá-la. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos. Depois perguntou. Ela está fugindo deles, não está? Eduardo assentiu. Sim, mas isso só mostra o quanto ela é corajosa. Ela está lutando por você e pelo Gabriel, assim como vocês têm sido fortes por ela. A menina sorriu levemente, mas Eduardo percebeu o medo escondido por trás daquele sorriso. Ele colocou a mão no ombro dela e disse com firmeza: Vamos trazê-la de volta, Isabela, eu prometo. Mais tarde, enquanto examinava novamente os documentos do baú, Eduardo encontrou algo que havia passado despercebido. Uma menção a um nome específico no diário de Beatriz. A anotação era breve, mas carregada de significado. Elias disse que poderia me ajudar. Não sei se posso confiar nele, mas não tenho muitas opções. Eduardo imediatamente enviou uma mensagem a Henrique, pedindo que rastreasse qualquer pessoa chamada Elias que pudesse ter conexão com Beatriz. Naquela noite, enquanto revisava as gravações das câmeras de segurança, Eduardo notou algo que o fez gelar. O mesmo carro que vira nos dias anteriores passou lentamente pela rua 2 vezes naquele dia. Não parou, mas parecia estar marcando presença. Ele pegou o telefone e ligou para Henrique.
Eles continuam nos observando. O carro passou aqui novamente hoje. Vamos reforçar a vigilância, disse Henrique. Também estou enviando um segurança para ficar com você e as crianças. Isso é realmente necessário? Eduardo hesitou. Eduardo, essas pessoas já tentaram invadir sua casa. Não subestime o que elas podem fazer. Embora não gostasse da ideia de expor ainda mais as crianças a essa situação, Eduardo concordou. Ele sabia que Henrique estava certo. As ameaças eram reais e ele precisava se antecipar. Antes de ir para a cama, Eduardo se sentou na cozinha, contemplando os últimos dias. A situação estava ficando mais perigosa, mas saber que Beatriz estava viva renovava sua determinação. Ele olhou pela janela para o céu estrelado e murmurou para si mesmo: "Não importa o que aconteça, vou encontrar você, Beatriz, e vou acabar com isso de uma vez por todas." Com essa certeza, Eduardo sentiu que o próximo passo seria decisivo. Eduardo entrou no escritório de Henrique com passos decididos. Ele sabia que, para enfrentar os perigos que se aproximavam, precisaria de mais do que apenas determinação. Era hora de formar um time que pudesse enfrentar as ameaças com inteligência e força. Henrique o recebeu com seu profissionalismo habitual, mas Eduardo percebeu que o investigador estava mais atento do que o normal, como se sentisse o aumento da tensão no caso. "Eduardo, obrigado por vir", disse Henrique, gesticulando para que ele se sentasse. "Antes de começarmos, há alguém que quero que conheça." Eduardo se virou e viu um homem de meia idade entrar na sala. Ele usava um terno discreto e sua postura emanava confiança. Este é Miguel Andrade, um advogado especializado em casos de famílias vulneráveis e disputas de propriedade. Ele é confiável e tem experiência em lidar com pessoas poderosas que jogam sujo. Miguel estendeu a mão para Eduardo. "Henrique me contou o suficiente para saber que você está enfrentando algo grande. Estou aqui para ajudar a proteger as crianças e garantir que a verdade venha à tona." Eduardo apertou sua mão com firmeza. "Fico grato por estar disposto a entrar nessa. A situação não é fácil e o perigo parece aumentar a cada dia." Miguel assentiu. "É por isso que precisamos agir de forma estratégica." Os três se sentaram ao redor da mesa, enquanto Henrique espalhava papéis e imagens. "Aqui estão as informações que conseguimos até agora sobre a família Marques", começou Henrique. "Eduardo, a mansão é apenas a ponta do iceberg. Sua família tem conexões profundas em diversas áreas, jurídicas, financeiras e até mesmo segurança privada." Miguel examinou os documentos e fez anotações rápidas. "Já lidei com pessoas assim antes. Eles confiam tanto no poder que acumulam que acham que estão acima da lei. Nossa prioridade será garantir que as crianças estejam fora de perigo enquanto começamos a desmontar essa rede." "Por onde começamos?" perguntou Eduardo, sua determinação clara. Miguel abriu uma pasta que trouxera consigo. "Precisamos de 2 frentes de ação. Primeiro, vamos garantir a segurança imediata de Isabela e Gabriel. Isso inclui pedir uma medida protetiva judicial para afastar qualquer membro da sua família que tente se aproximar deles. Segundo, vamos reunir evidências suficientes para expor os atos ilegais do passado e, se necessário, forçar sua família a recuar." Henrique completou. "Também vamos continuar procurando por Beatriz. Se conseguirmos localizá-la, ela pode ser a peça-chave para desmantelar o que eles estão tentando esconder." Eduardo assentiu, sentindo que pela primeira vez tinha aliados com quem podia contar. A primeira medida foi reforçar a segurança de Isabela e Gabriel. Miguel entrou com um pedido emergencial no tribunal, citando os riscos à segurança das crianças com base nas ameaças e na tentativa de invasão. Enquanto isso, Henrique contratou uma equipe de segurança privada para vigiar o local onde Eduardo estava escondido com as crianças. Naquela noite, Eduardo explicou a Isabela as mudanças que estavam acontecendo. "Isabela, eu trouxe mais pessoas para nos ajudar.
Você e Gabriel estarão protegidos o tempo todo. Mais pessoas? Perguntou ela, com uma mistura de curiosidade e preocupação. Sim, mas eles estão aqui para garantir que nada de ruim aconteça. Você pode confiar neles. Isabela parecia processar a informação, mas finalmente assentiu. Se isso significa que vamos ficar mais seguros, tudo bem. Enquanto Miguel lidava com a parte jurídica, Henrique se aprofundava na investigação. Ele estava determinado a descobrir quem estava financiando as tentativas de silenciar Eduardo e impedir que Beatriz fosse encontrada. Eduardo, encontramos mais uma conexão importante, disse Henrique em uma ligação. Um dos homens que estava no carro te seguindo tem laços com uma empresa de fachada pertencente ao Álvaro Marques. Eduardo cerrou os dentes ao ouvir o nome do tio. Ele está mais envolvido do que eu pensava. Sim, e parece que ele está liderando os esforços para impedir que você vá adiante. Álvaro sabe que, se a verdade vier à tona, o legado da família pode ser destruído. E ele está disposto a arriscar tudo para impedir que isso aconteça, concluiu Eduardo. Henrique confirmou, mas acrescentou. A boa notícia é que estamos rastreando os pagamentos dele. Com um pouco mais de tempo, poderemos ligá-lo diretamente às ameaças e talvez até ao desaparecimento de Beatriz. Nos dias seguintes, Eduardo, Henrique e Miguel trabalharam em sincronia. Enquanto Henrique juntava evidências e Miguel avançava com as ações legais, Eduardo começou a se preparar para o confronto inevitável com sua família. Ele sabia que não poderia esperar que tudo se resolvesse nos bastidores. Uma hora, precisaria encarar Álvaro e outros membros influentes de sua família e não havia como prever até onde estariam dispostos a ir. Uma noite, enquanto analisava documentos com Miguel, Eduardo fez uma pergunta que vinha lhe incomodando. Você acha que estamos realmente prontos para enfrentá-los? Miguel olhou para ele, firme. Eduardo, o fato de você estar disposto a lutar já os coloca em desvantagem. Pessoas como Álvaro contam com o medo e a intimidação para manter o controle. Mas quando alguém os enfrenta com coragem e estratégia, eles começam a desmoronar. As palavras de Miguel deram a Eduardo o impulso que precisava. Ele sabia que o caminho seria perigoso, mas não tinha dúvidas de que estava no lado certo da história. Naquela noite, Eduardo reuniu Isabela e Gabriel na sala. Ele queria que as crianças soubessem que estavam seguras e que havia um plano em andamento. Vocês são muito fortes, disse ele, olhando especialmente para Isabela. Tudo o que estamos fazendo é para garantir que vocês fiquem protegidos. Isabela segurou a mão de Eduardo, algo que ela não fazia com frequência. Obrigada por nos ajudar. Eduardo sentiu um nó na garganta, mas sorriu para ela. É o mínimo que posso fazer. Com a nova aliança formada, Eduardo sabia que o próximo passo seria decisivo. As ameaças não haviam diminuído, mas ele sentia que, com Henrique e Miguel ao seu lado, estava mais preparado para enfrentá-las. No fundo, porém, ele sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Encontrar Beatriz, expor a verdade e confrontar Álvaro de maneira definitiva. A noite estava calma, mas Eduardo não conseguia dormir. O peso das decisões que precisava tomar parecia maior a cada dia, como se todas as paredes ao seu redor fossem empurradas lentamente para cima dele. Depois de se certificar de que Isabela e Gabriel estavam seguros, ele voltou ao diário de Beatriz. Sentado na sala mal iluminada, começou a folhear as páginas com atenção, buscando algo que pudesse dar mais sentido ao quebra-cabeça que enfrentava. Enquanto lia, uma passagem chamou sua atenção. Era um trecho que ainda não havia notado nas leituras anteriores, escondido quase no final do diário. As palavras eram breves, mas carregadas de emoção. Há coisas que não se podem recuperar, coisas que precisam ser deixadas para trás. Sacrifiquei tudo por esta mansão, mas não pelo que ela é. Sacrifiquei pelo que ela significa, pelo que representa para minha família. Se um dia alguém ler isso,
Espero que entenda. A mansão não é apenas um lugar, é um pedaço de quem nós somos. Eduardo parou de ler, deixando as palavras ecoarem em sua mente. Havia algo de profundamente pessoal e simbólico naquela declaração, algo que ele ainda não compreendia completamente. Sacrifício pela mansão. O que Beatriz quis dizer? No canto da sala, Isabela estava sentada em silêncio, brincando com pequenos papéis que dobrava em formas rudimentares. Eduardo levantou os olhos do diário e a observou por um momento antes de chamá-la. Isabela, você tem um minuto? Quero mostrar algo que sua mãe escreveu. A menina olhou para ele, curiosa, e foi até o sofá onde Eduardo estava. Ele virou o diário para que ela pudesse ler o trecho. Ela franziu a testa enquanto lia, mordendo levemente o lábio, um hábito que Eduardo notara sempre que ela tentava entender algo complexo. O que você acha que ela quis dizer? Perguntou ele. Isabela ficou pensativa antes de responder. Minha mãe sempre falava que essa casa era especial, não por ser grande ou bonita, mas porque era a casa da nossa família. Ela dizia que foi aqui que nossa história começou, que a gente nunca deveria deixar as pessoas esquecerem isso. Eduardo ouviu atentamente. Você acha que quando ela fala de sacrifício, está falando do que fez para proteger vocês? Isabela assentiu, mas seu olhar permaneceu no diário, como se estivesse buscando mais respostas nas palavras escritas. Eu acho que sim, mas também acho que ela queria que a gente lembrasse de quem a gente é, mesmo sem ter a casa, mesmo perdendo tudo. Eduardo sentiu um aperto no peito. Beatriz havia sacrificado não apenas bens materiais, mas também sua própria segurança e estabilidade, tudo em nome de proteger seus filhos e preservar o legado de sua família. Ele folheou mais algumas páginas, determinado a encontrar algo que complementasse o que acabara de ler. Poucas páginas depois, outra anotação apareceu. Não importa o que aconteça, esta mansão carrega nossa história. Mesmo que eu não consiga recuperá-la, mesmo que o sacrifício seja maior do que posso suportar, preciso que Isabela e Gabriel saibam que ela sempre foi deles. Eles precisam saber que suas raízes estão aqui, que há algo que ninguém pode tirar, a verdade. As palavras pareceram ressoar em Eduardo como um desafio direto. Beatriz não estava apenas lutando por uma casa, estava lutando para que seus filhos tivessem algo que muitas vezes era negado àqueles que perdem tudo: identidade, dignidade e memória. Isabela quebrou o silêncio. Minha mãe nunca falou muito sobre isso, mas eu acho que ela queria que a gente soubesse que somos fortes, que mesmo que as pessoas ruins tenham tomado a casa, elas não podem tomar o que ela representa. Eduardo olhou para Isabela, impressionado com a maturidade que ela demonstrava. Ele sentiu a responsabilidade em dobro. Não bastava proteger as crianças fisicamente, ele precisava garantir que o sacrifício de Beatriz não fosse em vão. Enquanto isso, um pensamento o perturbava, a menção repetida de sacrifício. Beatriz sabia que estava em perigo, mas parecia aceitar que seu destino estava selado. Eduardo não podia evitar a sensação de que, para ela, proteger a verdade havia se tornado mais importante do que sua própria sobrevivência. Ele voltou-se para Isabela. Obrigado por compartilhar isso comigo, Isabela. Sua mãe tinha uma força incrível e agora entendo um pouco mais sobre o que ela queria dizer. Isabela sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Você vai encontrar ela, não vai? Eduardo colocou a mão no ombro dela. Vou fazer tudo o que puder, prometo. Depois que Isabela voltou a brincar com Gabriel, Eduardo ficou sozinho na sala. Ele segurava o diário com firmeza, como se fosse um elo entre ele e Beatriz. O sacrifício que ela mencionava não podia ser ignorado. Ele precisava agir rápido, antes que o esforço dela fosse enterrado sob o peso dos segredos da família Marques. Eduardo sabia que o próximo passo seria crucial.
Ele precisava entender não apenas o que Beatriz estava tentando proteger, mas também como isso se conectava aos documentos do baú e às pessoas poderosas que ainda estavam tentando silenciá-la. Enquanto fechava o diário, uma frase de Beatriz ecoava em sua mente. Eles precisam saber que há algo que ninguém pode tirar: a verdade. Ele decidiu que faria da verdade a sua principal arma, não importa o preço. A manhã estava nublada quando Henrique entrou em contato com Eduardo. O tom sério do investigador deixou claro que ele havia encontrado algo importante. Eduardo, conseguimos uma nova pista sobre Beatriz. Encontramos registros de um endereço em uma cidade vizinha. Ela ficou lá por algumas semanas antes de desaparecer novamente. Você tem certeza? Perguntou Eduardo, a ansiedade apertando seu peito. Sim, é uma pousada simples, administrada por um homem chamado Pedro Veloso. Ele disse que conversou com Beatriz durante sua estadia. Achei que você quisesse falar com ele pessoalmente. Absolutamente, respondeu Eduardo sem hesitar. Envie-me o endereço. Poucas horas depois, Eduardo estava na estrada, dirigindo em direção à pequena cidade mencionada por Henrique. Enquanto o carro avançava pelas estradas estreitas e arborizadas, ele sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Cada quilômetro parecia trazer mais perguntas. Beatriz estava fugindo de algo ou se preparando para algo? Quem era Pedro Veloso? E o que ele sabia? Ao chegar na cidade, Eduardo imediatamente notou a atmosfera tranquila e quase esquecida. A pousada era uma construção modesta, com paredes de tijolos expostos e janelas pequenas. No balcão da recepção, um homem grisalho estava ocupado limpando óculos, mas levantou o olhar quando Eduardo entrou. Você deve ser Eduardo Marques, disse Pedro, adiantando-se antes que Eduardo pudesse falar. Salve! Henrique me avisou que eu viria. Obrigado por me receber. Pedro assentiu e fez sinal para que Eduardo o seguisse até uma pequena sala nos fundos. Sente-se, por favor. Os dois homens se acomodaram em cadeiras simples e Pedro puxou uma pasta com alguns papéis e uma fotografia que colocou sobre a mesa. Este é o registro dela na pousada. Ela se identificou como Beatriz Almeida. Eduardo pegou a fotografia. Era Beatriz, com os mesmos olhos determinados que ele vira na imagem que Isabela carregava. Ela ficou aqui por quanto tempo? Perguntou ele, ainda examinando a foto. 2 semanas. Ela chegou com poucas coisas, parecia exausta, mas determinada. Dava para ver que estava fugindo de algo, mas nunca falou diretamente sobre isso. E o que ela disse? Pedro fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Disse que precisava de um lugar para descansar, mas que não ficaria por muito tempo. Ela estava preocupada, sempre olhando por cima do ombro. Uma vez, mencionou que tinha provas importantes para proteger, algo que poderia causar problemas para pessoas poderosas. Provas? Eduardo repetiu, sentindo um arrepio. Sim. Ela não entrou em detalhes, mas parecia algo sério. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso da nova informação. As provas de que Beatriz falara poderiam ser o ponto de virada para expor os segredos da família Marques. Ela mencionou mais alguém? Algum lugar para onde pretendia ir? Pedro balançou a cabeça. Não diretamente, mas ela falava sobre proteger os filhos. Disse que tudo o que fazia era por eles. Isabela e Gabriel, Eduardo murmurou, pensando nos sacrifícios de Beatriz. Exatamente, ela carregava um fardo enorme, mas nunca parecia desanimada. Pedro fez uma pausa antes de continuar. Na última noite dela aqui, ela me deixou algo para entregar a alguém em quem eu confiasse. Disse que, se alguém viesse procurá-la e parecesse estar do lado dela, eu deveria entregar. Eduardo sentiu o coração acelerar. Você ainda tem isso? Pedro levantou-se, foi até um armário e voltou com um envelope amassado. Ele o colocou na frente de Eduardo. Ela disse que isso era crucial. Eduardo abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta e uma pequena chave.
A carta era escrita à mão, com a caligrafia familiar de Beatriz. Se você está lendo isso, significa que ainda há esperança. Esta chave abre um cofre em um banco na cidade de São Vicente. O que está lá dentro pode mudar tudo, mas também pode colocar você em perigo. Se decidir seguir adiante, faça isso sabendo que as pessoas que estão atrás de mim não hesitarão em fazer o que for preciso para proteger seus segredos. Eduardo segurou a chave com firmeza. As palavras de Beatriz confirmavam o que ele já suspeitava. Ela estava em posse de algo tão incriminador que poderia virar o jogo contra os Marques. "Obrigado por guardar isso, Pedro", disse ele, tentando conter a emoção em sua voz. "Apenas tome cuidado." Não sei contra quem ela estava lutando, mas eles pareciam perigosos. Eduardo assentiu. "Pode ter certeza disso." Enquanto se preparava para partir, Pedro o acompanhou até a porta. "Boa sorte, Eduardo. Beatriz é uma mulher forte, mas ela vai precisar de alguém como você para terminar o que começou." Eduardo apertou a mão de Pedro. "Obrigado. Vou fazer o possível." De volta ao carro, Eduardo olhou para a chave na palma da mão. Ela parecia pequena e insignificante, mas carregava um peso imenso. Ele sabia que precisava ir até São Vicente o mais rápido possível. O conteúdo do cofre poderia não apenas ajudar a proteger Isabela e Gabriel, mas também revelar a verdade sobre tudo o que estava acontecendo. Enquanto dirigia de volta, Eduardo sentia uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Cada peça do quebra-cabeça estava se encaixando, mas o risco aumentava a cada passo que ele dava. Ele precisava estar pronto para enfrentar o que viesse pela frente. O relógio marcava pouco mais de 7 horas da manhã quando o telefone de Eduardo tocou. Ainda meio sonolento, ele pegou o aparelho e viu que o número era desconhecido. "Alô?" Houve um breve silêncio, seguido por uma voz grave e distorcida, como se estivesse sendo modulada por algum dispositivo. "Eduardo Marques, vou ser direto. Pare de investigar. Você não entende com quem está lidando." Eduardo sentiu o estômago revirar, mas manteve a calma. "Quem está falando?" "Não importa. O que importa é que, se continuar, as consequências não serão apenas para você. Lembre-se, você tem crianças sob sua proteção. Pense bem no que está arriscando." Antes que Eduardo pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ele ficou ali, imóvel, o telefone ainda apertado em sua mão, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Era a ameaça que ele sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Mas o fato de mencionarem Isabela e Gabriel o deixou ainda mais alerta. Ele sabia que agora não havia mais espaço para erros. Após desligar, Eduardo ligou imediatamente para Henrique e relatou a ligação. "É como suspeitávamos", disse Henrique. "Eles sabem exatamente onde atingir você. E as crianças, isso é o que mais me preocupa." Henrique ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Vamos tirá-los daí. Tenho um local seguro preparado, longe de tudo, onde eles estarão protegidos. Você precisa continuar com as investigações sem esse peso nas costas. E se tentarem algo enquanto eu não estiver por perto? Já estou enviando reforços para escoltá-los até o local. Confie em mim, Eduardo." Eduardo hesitou, mas sabia que Henrique estava certo. A segurança de Isabela e Gabriel era a prioridade absoluta. Enquanto arrumava as poucas coisas das crianças, Eduardo chamou Isabela para uma conversa. Ele sabia que precisaria escolher bem suas palavras para não assustá-la. "Isabela, nós vamos mudar de lugar por um tempo", começou ele, tentando soar casual. "Por quê?", perguntou ela, com o tom de quem já sabia que algo estava errado. "Só para garantir que você e Gabriel estejam ainda mais seguros enquanto continuo procurando por sua mãe." Isabela estreitou os olhos. "Alguém te ameaçou, não foi?" Eduardo ficou surpreso com a percepção dela, mas não tentou negar. "Sim, mas não quero que você se preocupe com isso. Estou cuidando de tudo." Isabela ficou em silêncio, abraçando Gabriel, que ainda não entendia o que estava acontecendo. "Só quero que minha mãe volte logo",
disse ela finalmente. E é exatamente isso que estou tentando fazer. Prometo que nada vai acontecer com você ou Gabriel. Ela assentiu, mas Eduardo pôde ver o medo em seus olhos. Algumas horas depois, o carro de escolta chegou. 2 homens de confiança de Henrique estavam no comando, ambos com experiência em segurança privada. Eduardo ajudou Isabela e Gabriel a se acomodarem no banco de trás, certificando-se de que estavam confortáveis. Vai dar tudo certo. Estarei com vocês assim que terminar isso, disse Eduardo, apertando a mão de Isabela antes de fechar a porta do carro. Enquanto o veículo se afastava, Eduardo ficou parado na entrada, observando até que desaparecesse no horizonte. Apesar de saber que era a decisão certa, sentiu um vazio ao vê-los partir. De volta à mansão, Eduardo começou a traçar seu próximo movimento. Ele sabia que não podia recuar. A ameaça era uma confirmação de que estava no caminho certo, mas também era um lembrete de que seus inimigos não hesitariam em usar qualquer meio para detê-lo. Henrique entrou em contato no final da tarde. As crianças chegaram ao local seguro, estão bem protegidas e o perímetro é constantemente monitorado. Obrigado, Henrique. Isso me dá mais tranquilidade para continuar. Ótimo, porque temos outra pista. Estive rastreando transações bancárias ligadas à sua família e encontrei algo interessante. Álvaro está movimentando grandes somas para uma conta offshore. A frequência aumentou nas últimas semanas, o que pode significar que ele está pagando alguém ou financiando algo relacionado a esse caso. Eduardo sentiu o sangue ferver ao ouvir o nome de seu tio novamente. Ele sabe exatamente o que está acontecendo e está tentando encobrir tudo. É o que parece. Vou seguir o rastro desse dinheiro. Pode ser a chave para expor tudo. Continue com isso. Vou fazer a minha parte. Durante a noite, Eduardo revisou novamente a carta e a chave que Pedro havia lhe dado. O cofre em São Vicente parecia ser o próximo passo lógico, mas ele sabia que não poderia ir despreparado. Decidiu ligar para Miguel, o advogado, para discutir a situação. Miguel, preciso da sua ajuda. Vou até São Vicente abrir o cofre que Beatriz mencionou. Preciso que esteja comigo. Claro, Eduardo. Mas você tem ideia do que pode estar lá dentro? Não tenho, mas Beatriz disse que era crucial. Pode ser exatamente o que precisamos para acabar com isso. Miguel concordou em encontrá-lo na manhã seguinte, e Eduardo sentiu que estava finalmente avançando. Naquela noite, sozinho na mansão, Eduardo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. O sacrifício de Beatriz, a coragem de Isabela, a inocência de Gabriel, tudo isso o motivava a continuar, mesmo diante das ameaças. Ele olhou pela janela para a escuridão que cercava a casa e murmurou para si mesmo: "Vocês podem me ameaçar, mas não vou desistir." Com essa determinação, Eduardo fechou os olhos, pronto para enfrentar o que o próximo dia traria. A viagem até São Vicente foi silenciosa. Eduardo e Miguel, o advogado, estavam focados no objetivo. A chave deixada por Beatriz queimava no bolso de Eduardo como um lembrete constante da urgência da missão. Eles chegaram à pequena agência bancária por volta do meio-dia, um prédio discreto em uma rua tranquila. Ao entrar, Eduardo entregou a chave a um atendente, explicando que precisava acessar um cofre. O processo foi rápido, e logo eles estavam em uma sala privada, onde o atendente abriu o cofre e se retirou. Dentro do cofre, Eduardo encontrou uma pasta repleta de documentos e um pequeno pendrive. Ele abriu a pasta e começou a folhear rapidamente. Havia contratos, registros bancários e correspondências que detalhavam transações ilegais, todas ligadas à família Marques. Miguel analisou os papéis ao lado de Eduardo, os olhos arregalados. Isso é muito mais do que esperávamos. São provas contundentes de fraude, manipulação de propriedades e lavagem de dinheiro. Se isso for divulgado, vai destruir a reputação da sua família. Eduardo respirou fundo, absorvendo a gravidade da descoberta. E mais importante, vai explicar por que eles estavam atrás de Beatriz.
Enquanto recolhiam tudo, Eduardo percebeu uma folha dobrada no fundo da pasta. Era uma carta escrita por Beatriz. Se você está lendo isso, é porque conseguiu chegar longe o suficiente para entender o que está acontecendo. Essas provas são minha última esperança de proteger meus filhos e de expor a verdade. Se algo acontecer comigo, por favor, encontre Isabela e Gabriel. Eles são tudo o que importa. Eu confio em você para fazer o que é certo. As palavras de Beatriz pesaram em Eduardo. Ele sabia que agora era mais do que uma questão de justiça. Era pessoal. Com os documentos em mãos, eles saíram do banco e voltaram ao carro. Miguel analisava os próximos passos. Essas provas nos dão vantagem, mas também colocam você em um risco ainda maior. Precisamos agir rápido. Antes que Eduardo pudesse responder, o telefone tocou. Era Henrique. Eduardo, encontramos Beatriz. Eduardo quase não acreditou no que ouvira. Onde ela está? Em um abrigo na periferia de São Vicente. Ela chegou há alguns dias, mas está em condições precárias. Você precisa vir imediatamente. Sem perder tempo, Eduardo dirigiu até o endereço enviado por Henrique. O abrigo era um lugar simples, mas limpo, administrado por voluntários. Quando entrou, Eduardo foi recebido por uma mulher que parecia estar esperando por ele. Você é Eduardo? Perguntou ela. Sou. Onde está Beatriz? A mulher o conduziu a um pequeno quarto nos fundos. Quando Eduardo entrou, viu Beatriz sentada em uma cama, os ombros curvados e os olhos fixos no chão. Ela parecia mais magra e pálida do que nas fotos que ele conhecia, mas havia uma força silenciosa em sua presença. Beatriz, chamou Eduardo suavemente. Ela levantou os olhos e ele viu um lampejo de reconhecimento. Eduardo Marques, murmurou ela a voz fraca. Ele assentiu e aproximou-se devagar, tentando não assustá-la. Estou aqui para ajudar. Encontrei Isabela e Gabriel. Eles estão seguros. Ao ouvir os nomes dos filhos, os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Eles estão bem? Perguntou a voz quebrada. Estão, e estão esperando por você. Beatriz começou a chorar, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Eduardo sentou-se ao lado dela, respeitando o momento. Você fez muito por eles, Beatriz. Agora é hora de deixar que eu ajude. Beatriz assentiu lentamente. Ela parecia exausta, mas o alívio era visível. Horas depois, Eduardo estava no carro, dirigindo de volta com Beatriz ao seu lado. Miguel seguia em outro veículo, transportando os documentos e garantindo que ninguém os estivesse seguindo. Beatriz estava silenciosa, olhando pela janela, mas Eduardo podia sentir a tensão aliviando-se a cada quilômetro. Quando chegaram ao local seguro onde Isabela e Gabriel estavam, o reencontro foi imediato e cheio de emoção. Isabela correu em direção à mãe, as lágrimas escorrendo livremente enquanto ela a abraçava com toda a força que tinha. Mamãe, eu sabia que você voltaria. Beatriz caiu de joelhos, segurando Isabela e Gabriel ao mesmo tempo, como se nunca mais fosse soltá-los. Gabriel, que ainda era pequeno demais para entender o que estava acontecendo, segurava o rosto da mãe, rindo enquanto ela chorava. Eduardo ficou de lado, observando a cena com um misto de alívio e satisfação. Aquele momento era a prova de que todo o esforço valera a pena. Beatriz olhou para Eduardo com os olhos ainda marejados. Obrigada por tudo. Eduardo balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Só quero garantir que vocês fiquem seguros e que a verdade seja revelada. Beatriz assentiu, mas seu olhar ficou sério. Eles não vão parar, Eduardo. Enquanto essas pessoas estiverem no poder, não estaremos completamente seguros. E é por isso que precisamos acabar com isso de uma vez por todas, respondeu ele. Os dois trocaram um olhar de compreensão. O reencontro era apenas o começo. Ainda havia muito trabalho a ser feito, mas, pela primeira vez, Eduardo sentia que tinham uma chance real de vencer. Eduardo observava Beatriz com atenção. Ela estava mais descansada agora,
mas as marcas do que havia passado ainda eram visíveis. Sentados em uma sala tranquila no refúgio seguro, ele sabia que era hora de ouvir a verdade diretamente dela. Beatriz, sei que é difícil, mas precisamos entender o que aconteceu. O que fizeram com você? Beatriz segurou uma xícara de chá com as mãos trêmulas, respirou fundo e começou a falar. Tudo começou quando percebi que havia algo errado com os documentos da mansão. Sempre soube que minha família tinha sido prejudicada, mas quando comecei a investigar, descobri mais do que esperava. Ela olhou diretamente para Eduardo, a intensidade em seus olhos quase esmagadora. Seu avô e seu tio Álvaro foram os responsáveis por nos tirar tudo. Manipularam dívidas que nem existiam e forçaram meu pai a vender a propriedade por um valor ridículo. Ele morreu acreditando que era um fracassado, mas foi vítima de um esquema elaborado. Eduardo sentiu um nó no estômago, mas permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse. Quando decidi lutar para recuperar a mansão, comecei a juntar provas. Encontrei registros de pagamentos, correspondências e até confissões de pessoas que trabalhavam para sua família na época. Foi quando eles perceberam que eu era uma ameaça. Ela fez uma pausa, como se reunir coragem para as próximas palavras. Fui seguida por semanas. Um dia, estava voltando para casa com Gabriel, quando 2 homens me cercaram. Eles disseram que eu precisava esquecer o passado se quisesse manter meus filhos seguros. E você foi sequestrada? Perguntou Eduardo, a voz mais grave do que pretendia. Sim, eles me levaram para um lugar isolado, longe da cidade. Me mantiveram lá por dias, interrogando-me sobre o que eu sabia e exigindo que entregasse as provas. Você entregou? Eduardo perguntou, quase segurando a respiração. Beatriz balançou a cabeça. Não, disse que não tinha nada, que havia destruído tudo. Eles ficaram furiosos, mas não podiam correr o risco de me matar sem certeza. Eventualmente consegui escapar durante a noite, mas sabia que não poderia voltar para casa ou procurar ajuda convencional. Eles têm olhos em todos os lugares. Eduardo segurou o braço da cadeira com força, a raiva crescendo dentro dele. E Álvaro? Você tem certeza de que ele está diretamente envolvido? Beatriz assentiu. Ele era quem dava as ordens. Um dos homens que me interrogou mencionou o nome dele. Álvaro sempre soube o que estava acontecendo e nunca hesitou em usar sua influência para manter sua família no controle. O nome de seu tio queimava como uma ferida aberta na mente de Eduardo. Ele sabia que Álvaro era implacável, mas ouvir os detalhes cruéis de suas ações era quase insuportável. Beatriz, eu sinto muito pelo que minha família fez com você e sua família. Não posso mudar o passado, mas vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para corrigir isso. Beatriz o olhou com cautela. Eu quero acreditar em você, Eduardo. Mas como posso confiar em alguém que vem da mesma família que tentou me destruir? Eduardo respirou fundo, entendendo a resistência dela. Eu me afastei da minha família há anos, exatamente por causa disso. Nunca concordei com os métodos deles, e essa é a minha chance de provar que estou do lado certo. Então você está disposto a enfrentar Álvaro? Ela perguntou, a dúvida ainda evidente em sua voz. Eduardo assentiu com firmeza. Estou, e não vou descansar até expor tudo o que ele fez. Beatriz relaxou ligeiramente, mas seus olhos ainda carregavam uma mistura de dor e esperança. Se você realmente estiver comigo, Eduardo, vou confiar. Mas saiba que eles não vão parar por nada. Eles farão o que for necessário para proteger seus segredos. Deixe isso comigo. Já passei muito tempo fugindo dessa parte da minha vida. É hora de enfrentá-los. Naquela noite, Eduardo conversou com Henrique e Miguel, relatando tudo o que Beatriz havia contado. Eles analisaram os documentos que haviam recuperado do cofre e começaram a traçar um plano para expor Álvaro e seus cúmplices. Precisamos de um golpe certeiro, disse Miguel. Algo que não deixe espaço para eles se defenderem. E precisamos agir rápido, acrescentou Henrique.
Agora que Beatriz está conosco, eles podem intensificar as ameaças. Eduardo sabia que Miguel e Henrique estavam certos. O tempo era essencial e a segurança de Beatriz e das crianças dependia do sucesso de seus próximos passos. Ele voltou para o quarto onde Beatriz descansava. Ela estava sentada na cama, olhando uma fotografia antiga de Isabela e Gabriel que Eduardo havia guardado para ela. "Eles cresceram tanto", murmurou ela com um pequeno sorriso. "E isso é graças a você. Eles são fortes porque têm você como mãe." Beatriz olhou para ele, as lágrimas brilhando em seus olhos. "Não sei como agradecer por tudo o que você fez, Eduardo. Você não precisa. Apenas confie que vou cuidar disso." Beatriz assentiu, ainda segurando a fotografia. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia um pouco mais leve, como se pudesse finalmente começar a acreditar que havia esperança. Enquanto Eduardo saía do quarto, ele sabia que havia tomado uma decisão irrevogável. Ele enfrentaria Álvaro e sua família, não importa o custo. A verdade finalmente viria à tona e ele não descansaria até que a justiça fosse feita. Os documentos do cofre estavam sobre a mesa, espalhados em uma ordem meticulosa. Eduardo, Beatriz, Henrique e Miguel revisavam cada página com atenção, planejando os próximos passos. O peso das evidências contra Álvaro e os outros membros da família Marques era esmagador. Registros de transações fraudulentas, correspondências que detalhavam os esquemas de manipulação e até ameaças veladas enviadas a antigos aliados de Beatriz. "Isso é o suficiente para abrir uma investigação oficial", afirmou Miguel, examinando mais uma vez os papéis. "Mas precisamos ser estratégicos. Se levarmos tudo isso às autoridades sem preparo, eles podem tentar ocultar provas ou atrasar o processo." Eduardo assentiu, mas o peso da responsabilidade o pressionava. "O que você sugere?" "Precisamos de exposição pública", continuou Miguel. "Uma denúncia às autoridades, junto com uma revelação pública da história. Isso colocará pressão suficiente para que eles não consigam se esconder." Beatriz parecia hesitante. "Isso não vai colocá-los em alerta?" "Sim, mas já estão em alerta", respondeu Henrique. "A diferença é que, com o público sabendo, qualquer movimento deles será visto como tentativa de intimidação." Eduardo respirou fundo, absorvendo a gravidade do plano. "Então vamos fazer isso. Não importa o que aconteça, é hora de enfrentá-los." Nos dias seguintes, Eduardo e sua equipe começaram a organizar os documentos em uma narrativa clara. Miguel preparava a documentação legal, enquanto Henrique ajudava a rastrear mais conexões entre Álvaro e seus cúmplices. Enquanto isso, Eduardo dedicava seu tempo a Beatriz e às crianças. Ele sabia que o impacto emocional de tudo o que estavam enfrentando era grande, especialmente para Isabela. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Isabela olhou para Eduardo com uma expressão séria. "Você vai mesmo enfrentar sua família?" Eduardo colocou o garfo na mesa e olhou para ela com firmeza. "Vou. E se eles tentarem te machucar?" "Não se preocupe com isso, Isabela. Vou me proteger, mas não vou recuar." Isabela ficou em silêncio por um momento, depois sorriu levemente. "Minha mãe sempre dizia que a gente tem que lutar pelo que é certo, mesmo que seja difícil." Beatriz, sentada ao lado de Isabela, apertou a mão da filha. "E é isso que Eduardo está fazendo agora, não é?" Eduardo assentiu, sentindo o apoio das duas. "Estamos todos lutando juntos e vamos vencer." O confronto começou oficialmente na manhã de uma terça-feira, quando Miguel entrou com a ação judicial contra Álvaro e outros envolvidos. Eduardo já havia se preparado para o impacto, mas ainda assim as reações foram rápidas e ferozes. Poucas horas após a denúncia, Eduardo recebeu uma ligação de um número desconhecido. "Você acha que pode vencer?" Era a voz de Álvaro, fria e calculista. "Você não tem ideia do que está enfrentando." Eduardo respirou fundo, mantendo a calma. "Talvez você tenha razão, Álvaro.
mas sei o suficiente para não recuar. Álvaro riu com desdém. Isso não é um jogo, Eduardo. Você está mexendo em coisas que podem destruir você. Já destruíram pessoas demais. É hora de acabar com isso. Eduardo desligou antes que Álvaro pudesse responder, sentindo uma onda de adrenalina. As ameaças de seu tio eram previsíveis, mas ele não podia se deixar intimidar. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Advogados representando Álvaro começaram a contestar a ação, tentando descreditar Eduardo e Beatriz. Notícias plantadas em jornais começaram a surgir, pintando Eduardo como um oportunista e Beatriz como uma mulher instável. Mas em vez de se abalar, Eduardo usou as acusações como combustível para sua determinação. Ele também notou como sua coragem estava impactando Beatriz e Isabela. A cada passo que dava contra Álvaro, elas pareciam se fortalecer. Beatriz, antes hesitante e desconfiada, começou a participar mais ativamente das reuniões e estratégias. Se vamos expor tudo, quero estar lá para contar minha história, disse ela durante uma reunião com Miguel. Você está pronta para isso? Perguntou Eduardo. Beatriz assentiu. Passei muito tempo com medo. É hora de mostrar quem realmente somos. Isabela, por sua vez, parecia mais confiante. Eduardo percebeu como ela olhava para ele com admiração, algo que o motivava ainda mais. Você é o homem mais corajoso que eu conheço, disse ela uma noite, enquanto ele a colocava para dormir. E você é uma das meninas mais fortes que já conheci, respondeu ele, sorrindo. A primeira vitória veio algumas semanas depois, quando as provas foram analisadas por especialistas contratados por Miguel. Elas confirmaram que Álvaro estava diretamente ligado ao esquema de fraude e manipulação. Isso deu a Miguel o impulso necessário para pressionar o sistema legal a acelerar a investigação. Henrique, por sua vez, conseguiu rastrear mais documentos que conectavam Álvaro a empresas de fachada usadas para financiar operações clandestinas. Estamos construindo uma armadilha que ele não conseguirá escapar, disse Henrique durante uma reunião. Eduardo sentiu que pela primeira vez estava ganhando terreno, mas sabia que ainda havia muito a fazer. Uma noite, enquanto revisava os próximos passos com Beatriz, Eduardo fez uma pausa para refletir. Você sabe que isso não termina com Álvaro, certo? Beatriz assentiu. Sei, mas expor a verdade é o primeiro passo. É tudo o que podemos fazer agora. Eduardo olhou para ela, admirando sua força renovada. Obrigado por confiar em mim. E obrigado por lutar por nós, respondeu ela, a voz carregada de emoção. Os dois trocaram um olhar de compreensão. Embora o caminho ainda fosse incerto, ambos sabiam que estavam fazendo o que era certo. O sol já estava se pondo quando Eduardo se sentou na varanda da casa, que agora abrigava Beatriz, Isabela e Gabriel em segurança. Ele segurava uma xícara de café quente, mas seus pensamentos estavam distantes, vagando pelos eventos das últimas semanas. A mansão que ele comprara com intenções de investimento tornara-se o epicentro de uma luta por justiça e redenção. Ele refletia sobre o impacto da trajetória que o trouxera até ali. Durante anos, ele evitara sua família, preferindo construir sua própria vida longe dos esquemas e manipulações que sempre caracterizaram os Marques. No entanto, não conseguira escapar completamente da sombra do legado de sua família. Era irônico que a mesma mansão que simbolizava tantos erros do passado agora o forçasse a confrontar tudo o que tentara ignorar. Eduardo sabia que, apesar de estar lutando pela verdade, ainda havia um peso que ele precisava resolver dentro de si. O distanciamento que havia construído entre ele e o que significava família. Beatriz saiu da casa e se juntou a ele na varanda, trazendo uma serenidade que ele não percebera antes. Ela parecia mais forte, como se estar com os filhos e lutar por justiça a tivesse renovado. Está tudo bem? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Eduardo assentiu lentamente. Sim, só pensando em como tudo isso começou e para onde estamos indo. Beatriz olhou para o horizonte por um momento antes de falar.
Às vezes, o que parece um fim é só o começo de algo maior. Ele riu suavemente. É uma boa perspectiva, mas eu também penso no que poderia ter sido diferente. Se eu tivesse ficado para enfrentar minha família antes, talvez isso não tivesse chegado tão longe. Beatriz o olhou de lado, seus olhos cheios de compreensão. Todos nós temos arrependimentos, Eduardo, mas o importante é o que você está fazendo agora. Você poderia ter ignorado tudo isso, mas escolheu lutar. Ele ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Beatriz, eu sinto muito pelo que minha família fez com você e sua família. Sei que desculpas não são suficientes, mas quero que você saiba que estou comprometido em corrigir isso. Beatriz suspirou, e sua expressão suavizou. Eu sei, Eduardo, e eu te perdoo. As palavras atingiram Eduardo como um alívio que ele não sabia que precisava. Ele sentiu um nó na garganta, mas conseguiu sorrir para ela. Obrigado. Beatriz sorriu levemente, mas logo sua expressão ficou mais séria. Mas quero pedir algo em troca. Qualquer coisa, respondeu ele imediatamente. Ela olhou para ele, a determinação clara em seu rosto. Quero que você transforme aquela mansão em algo significativo. Por muito tempo, ela foi um símbolo de perda e dor para minha família. Quero que ela se torne um lugar que traga esperança, não só para nós, mas para outras pessoas também. Eduardo refletiu sobre o pedido. Ele já pensara em restaurar a mansão, mas as palavras de Beatriz deram ao projeto um propósito muito maior. Você está certa. A mansão não pode continuar sendo apenas uma lembrança do que aconteceu. Vamos transformá-la em algo bom. Um abrigo, talvez, sugeriu Beatriz, para ajudar famílias em dificuldades como a minha esteve. Eduardo assentiu, sentindo a ideia crescer em sua mente. Sim, um abrigo. E faremos isso juntos. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a esboçar os planos para transformar a mansão em um abrigo para famílias vulneráveis. Ele contratou arquitetos e especialistas para avaliar as reformas necessárias, enquanto Beatriz ajudava a planejar os programas que o abrigo ofereceria. Isabela, sempre curiosa e cheia de ideias, tornou-se parte ativa das discussões. Podemos fazer uma sala para crianças desenharem? Sugeriu ela em uma reunião. Eduardo sorriu. Claro, vamos fazer uma sala cheia de cores e espaço para criatividade. A mansão, antes envolta em trevas e segredos, começava a ganhar uma nova vida nos planos que eles estavam criando. Enquanto o projeto avançava, Eduardo sentia algo mudar dentro dele. Ele percebeu que estava se reconectando com valores que havia perdido ao se afastar de sua família. A força que encontrava em Beatriz e nas crianças o lembrava de que família não era apenas laços de sangue, mas uma escolha de lutar e cuidar uns dos outros. Uma noite, enquanto colocava Gabriel para dormir, Eduardo sentiu o pequeno segurar sua mão. Boa noite, tio Eduardo, disse Gabriel com um sorriso sonolento. O título inesperado tocou Eduardo profundamente. Ele percebeu que, apesar de todos os desafios, havia encontrado uma nova família em Beatriz, Isabela e Gabriel. Certa manhã, enquanto olhava para a mansão durante uma visita ao local, Eduardo sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ele sabia que ainda havia lutas pela frente, mas, pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. Ao seu lado, Beatriz segurava a mão de Isabela, enquanto Gabriel brincava ao redor deles. A visão de todos juntos, unidos e fortes, era a prova de que o passado, por mais sombrio que fosse, não tinha o poder de definir o futuro. Acho que conseguimos começar algo especial aqui, disse Eduardo, olhando para Beatriz. Ela assentiu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Conseguimos. A mansão, que por tanto tempo fora um símbolo de dor e conflito, estava prestes a ganhar uma nova vida. Eduardo e Beatriz passaram dias sentados na grande mesa de madeira no refúgio temporário, cercados por plantas de arquitetura, listas de materiais e ideias anotadas em papéis soltos. A visão era clara.
A mansão se tornaria um abrigo acolhedor para crianças vulneráveis, oferecendo mais do que apenas um teto, mas um lugar onde pudessem se sentir seguras e valorizadas. Beatriz era meticulosa ao sugerir ideias para os espaços internos. Precisamos de quartos que tenham cores vibrantes, mas tranquilas. As crianças precisam sentir que estão em casa, não apenas em um prédio qualquer, dizia ela, apontando para um esboço feito por Eduardo. Concordo. E também precisamos de uma biblioteca com um cantinho de leitura bem confortável, respondeu Eduardo, marcando a planta com um círculo. Isabela, que ouvia tudo atentamente, interrompeu animada. E se fizermos uma sala para artes? As crianças poderiam pintar, desenhar e até fazer esculturas. Beatriz sorriu, reconhecendo a paixão na voz da filha. É uma ótima ideia, Isa, e acho que você pode nos ajudar com isso. Isabela ficou surpresa, mas curiosa. Eu? Beatriz assentiu. Sim, você sempre amou desenhar, e isso vem de muito antes. Quando eu era mais nova, adorava pintar. Talvez seja algo que você herdou de mim. Com a permissão de Eduardo, Isabela começou a desenhar pequenos projetos para a sala de artes. Ela esboçou murais coloridos e sugeriu que as paredes fossem decoradas com pinturas feitas pelas próprias crianças que viessem morar no abrigo. Assim, elas podem deixar um pedacinho delas aqui como se fosse uma casa de verdade, explicou Isabela orgulhosa. Eduardo e Beatriz ficaram encantados com a ideia. Você tem talento, Isa. Essas ideias vão tornar o lugar ainda mais especial, disse Eduardo, admirando o entusiasmo da menina. Enquanto os planos avançavam, o trabalho na mansão começou. Equipes de construção foram contratadas para reformar o prédio e cada martelada parecia um passo na direção certa. Os cômodos foram divididos para abrigar dormitórios aconchegantes, salas de estudo e espaços para convivência. A sala de artes de Isabela se tornou uma prioridade. Eduardo comprou telas, pincéis, tintas e outros materiais, garantindo que tudo estivesse pronto quando o abrigo fosse inaugurado. Beatriz, vendo a transformação da mansão e o envolvimento de todos, sentiu algo dentro de si se iluminar. Este lugar está se tornando exatamente o que precisava ser. Não é mais sobre o passado, Eduardo, é sobre o futuro. Ele assentiu, sorrindo. E esse futuro é de todos que encontrarem um lar aqui. Os trabalhos na mansão avançavam rapidamente. Cada parede pintada e cada móvel restaurado traziam nova vida ao lugar. O som constante de martelos e serras era acompanhado pelo riso suave de Isabela e Gabriel, que ajudavam nos pequenos detalhes. Apesar do progresso, Eduardo sabia que seus inimigos não ficariam de braços cruzados. Naquela tarde, enquanto revisava os planos no escritório improvisado, o telefone tocou. Henrique estava do outro lado e sua voz carregava urgência. Eduardo, temos um problema. Álvaro fez uma oferta em dinheiro para subornar um dos fornecedores, tentando interromper as entregas. Eduardo fechou os olhos por um momento, a raiva pulsando em suas têmporas. Ele não desiste, não é? Não é só isso, continuou Henrique. As câmeras captaram 2 homens rondando o terreno na noite passada. Parece que estão procurando uma oportunidade para causar danos. Eduardo respirou fundo. Ele sabia que Álvaro estava desesperado, mas o ataque estava se tornando mais direto e perigoso. Henrique, intensifique a segurança. Não podemos nos dar ao luxo de mais atrasos. Naquela noite, o perigo se materializou. Eduardo, que havia ficado para supervisionar os trabalhos, ouviu um som estrondoso vindo do portão principal. Ao sair, encontrou o portão arrombado e vários materiais de construção espalhados e destruídos. Um dos trabalhadores, visivelmente abalado, aproximou-se. Senhor Eduardo, isso foi intencional. Alguém entrou para sabotar o trabalho. Eduardo sentiu a raiva crescer, mas conteve-se. Ele sabia que perder o controle só fortaleceria os inimigos. Vamos reforçar tudo e continuar. Eles não vão nos parar. No dia seguinte, Eduardo reuniu Henrique e Miguel para discutir uma estratégia.
Henrique sugeriu mais vigilância e segurança armada, enquanto Miguel destacou a necessidade de uma resposta legal mais contundente. Vamos registrar todas as evidências. A sabotagem foi um erro grave deles, disse Miguel. Isso pode ser a prova final que precisamos para incriminá-los. Apesar das dificuldades, o trabalho continuava. Isabela e Gabriel começaram a ajudar de maneiras inesperadas. Isabela, com sua personalidade determinada, insistiu em ajudar a reorganizar os materiais danificados, enquanto Gabriel, mesmo pequeno, trazia sorrisos e alívio com sua inocência. Não vamos deixar que eles ganhem, certo? Disse Isabela, segurando uma tábua ao lado de Eduardo. Ele sorriu para a menina, sentindo uma renovada determinação. Certo, vamos terminar isso juntos. Dias depois, a tensão atingiu seu ápice. Álvaro, em um último ato de desespero, apareceu pessoalmente na mansão. Acompanhado de 2 homens, ele tentou intimidar Eduardo. Você está brincando com fogo, Eduardo. Essa mansão não vai ser seu troféu, disse Álvaro com a voz carregada de ameaça. Eduardo manteve a calma, mas não recuou. Esse lugar não é sobre mim, Álvaro. É sobre dar esperança a quem precisa. E você já perdeu essa batalha. Isabela, que observava de longe, caminhou até Eduardo e parou ao seu lado. Você não vai tirar isso da gente, disse ela com firmeza, encarando Álvaro. Apesar de sua juventude, havia uma força em sua voz que fez o homem hesitar por um momento. Álvaro tentou avançar, mas Henrique e os seguranças chegaram a tempo, obrigando-o a recuar. Eduardo sabia que o confronto físico havia sido evitado, mas o impacto emocional daquela cena ficaria para sempre. Dias depois, Henrique trouxe a notícia que todos esperavam. Álvaro e seus cúmplices estão sendo formalmente investigados. Temos provas suficientes para conectá-los diretamente às sabotagens e ameaças. Eduardo sentiu um alívio profundo. Eles não vão mais nos atrapalhar. Ao retornar à mansão, Eduardo encontrou Isabela e Gabriel pintando uma das paredes com tinta colorida. A imagem era um símbolo perfeito do que eles haviam conquistado. Ele se juntou a eles, sentindo que o legado que estavam construindo não era apenas de tijolos e cimento, mas de esperança, coragem e união. O confronto final havia sido superado e o futuro da mansão estava garantido. Eduardo olhou para Isabela e Gabriel e soube que, apesar de todas as dificuldades, eles haviam vencido juntos. O grande dia finalmente chegou. A mansão, que um dia fora um símbolo de ganância e dor, agora brilhava com novas cores e vida. Balões decoravam a entrada principal, enquanto crianças corriam pelo jardim renovado, suas risadas enchendo o ar de alegria. A inauguração oficial do abrigo estava acontecendo, e o espaço transbordava com a presença de voluntários, trabalhadores e moradores da comunidade. Eduardo ficou em pé na escadaria principal, observando tudo com um sorriso discreto. Ao seu lado, Beatriz segurava Gabriel no colo, enquanto Isabela, radiante, mostrava a sala de artes para um grupo de visitantes. Conseguiu transformar o que era um peso em algo grandioso, disse Beatriz, virando-se para ele com um olhar de gratidão. Não fiz isso sozinho, respondeu Eduardo. Foi uma força conjunta e tudo começou com você. Beatriz sorriu levemente. Não sei se teria conseguido sem você, Eduardo. Eduardo olhou para ela e depois para a mansão. O lugar parecia completamente diferente, cheio de energia e propósito. A cerimônia de inauguração começou com Eduardo fazendo um breve discurso. Ele subiu ao palanque improvisado, segurando o microfone com firmeza. Esta mansão foi, por muitos anos, um símbolo de injustiça e perda. Hoje, ela representa algo totalmente diferente: acolhimento, esperança e a promessa de um novo começo. Quero dedicar este abrigo a todas as crianças e famílias que buscam um lugar seguro para recomeçar, que aqui encontrem não apenas um teto, mas também um lar.
O público aplaudiu calorosamente e Eduardo sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Quando desceu do palanque, Isabela correu para abraçá-lo. "Você foi incrível, tio Eduardo", disse ela, sorrindo de orelha a orelha. O título o pegou de surpresa, mas ele percebeu que Isabela o chamava assim com cada vez mais frequência. Aquele simples gesto significava mais para ele do que qualquer palavra de reconhecimento. Mais tarde, enquanto o evento seguia, Eduardo se afastou por um momento, precisando de um tempo para refletir. Sentado em um banco sob uma árvore no jardim, ele olhou para as crianças brincando e para Beatriz conversando com os convidados. "Você mudou, Eduardo", disse Henrique, aproximando-se dele. Eduardo riu. "Acho que eles me mudaram. Isabela, Gabriel, Beatriz, eles me ensinaram o que realmente importa." Henrique assentiu. "E você se tornou alguém que seu avô nunca foi capaz de ser. Isso é um legado poderoso." Eduardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. "Eles me deram algo que eu nem sabia que precisava: família. E agora é isso que esta mansão vai oferecer a tantas outras pessoas." O dia terminou com Eduardo ao lado de sua nova família, assistindo ao pôr do sol enquanto as crianças brincavam felizes. A mansão, iluminada pelas cores do crepúsculo, agora era um monumento não ao passado, mas ao futuro. Um futuro construído com união, perdão e amor. E aí, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Ficamos felizes em saber o que você pensa. Não se esqueça de dar o seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!